É divergência, não é treta. Calma. O mito que a gente vai quebrar hoje, no episódio 3 da temporada 1 do Design Thinking Impossível, é o de que Design Thinking é uma sessão de caça às bruxas disfarçada de momento legalzinho de colar post-it na parede. Bobagem! Se não rolar uma discussão divergente, mais aberta, em que todo mundo tem a voz e tem a oportunidade de influenciar o desenvolvimento da solução, a gente não está fazendo Design Thinking. Na verdade, a gente corre o risco da sessão virar um momento pancadaria, onde um fica tentando culpar o outro pela causa do problema. Em vez da gente olhar para a jornada toda e tentar solucionar a cena, a gente fica querendo identificar quem é o culpado, quem é o principal responsável pelo pior momento da jornada. E isso é um erro fundamental. Por definição, aqui na nossa cena, divergência é o ato de se afastar de um ponto e não necessariamente o ato de discordar. Pode ir aí no dicionário, você vai ver que tem as duas definições, não é caô não. Lembra que Design Thinking é um momento todo estruturado para a gente, em grupo, poder solucionar um problema muito, mas muito mesmo, claramente definido e consensado entre todos os participantes da discussão. Imagina se metade do grupo está orientada à solução do problema e a outra metade começa uma parada de elucubration that matters. Cara, já era. A gente perde completamente a discussão. Não é um momento para ficar elucubrando, não é um momento para ficar se distraindo. É um momento de solucionar um problema claramente definido e consensado entre todos. Foco, foco. E você sabe que já me pediram muitas vezes para entrar em sessões de Design Thinking frio, sem um problema muito claramente definido, fazendo uma discussão mais genérica, bem aberta, e o grande pano de fundo disso é que definir um problema dá muito trabalho. A sessão de Design Thinking é um momento final de alguma coisa que já começou muito tempo antes. O exercício de Design Thinking começa dias, semanas antes do envio do convite para a sessão em si. A cena mais recente em que me pediram para entrar frio numa discussão, a menina me disse assim: Jafredo, vamos cair para dentro. A gente começa uma discussão mais ampla e conforme a gente se fala, a parada se afunila e o problema vai ficando mais claro. A partir daí, a gente começa a discussão divergente. Isso é um erro grave. Obviamente, eu não aceitei participar da sessão. E a minha recomendação é que você também não entre numa furada dessa. Vocês lembram, né? Design Thinking não é brainstorm. E o risco que você corre caindo para dentro de uma discussão ampla, em cima de um problema que ninguém sabe muito bem qual é o risco de sair um fiasco do outro lado. Parece óbvio, parece ridículo o que eu vou falar agora, mas não tem como a gente buscar soluções de um problema que a gente desconhece. Mas se você pensar bem, a gente passa o tempo todo fazendo isso. A gente começa discussões em torno de solução sem ter o problema claramente definido. E definir um problema e consensar que esse é o problema entre muitas partes dá muito trabalho. A gente tem uma tendência humana, natural, a se defender. Principalmente quando alguém fala mal daquilo que a gente faz. Lembrando que a discussão é entre os participantes de uma jornada, ela corre muito bem até a hora em que alguém fala mal daquilo que você faz. Nessa hora, você tem que se manter frio e lembrar da empatia. Falou disso no episódio anterior. Se coloca no lugar do outro para poder identificar com neutralidade se o problema não é realmente você. Não divergir sobre um problema claramente consensado te põe numa situação em que a proposição de valor pode ser simplesmente ajustacional. Nem existe essa palavra, eu inventei aqui só para... Mas te põe numa situação em que você está fazendo só ajustes, maquiagens da situação. Quando no fim das contas, a gente se reúne para discutir um dia inteiro com o objetivo de transformar, mudar completamente uma jornada ou uma situação. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre a importância de definir claramente um problema. Na tua próxima sessão de Design Thinking, pede para a galera pensar e descrever uma campainha para você.
vocês vão ver que vai aparecer campainha de todo tipo. De sino, elétrica. Agora, pensem e me proponham numa forma melhor, diferenciada, de você saber que tem alguém na tua porta te esperando para abrir. Percebe que a única coisa que a gente fez foi, ao invés de pedir uma coisa, pedir uma solução para um problema. Isso faz toda a diferença durante a discussão. Em alguns exercícios já me disseram assim, poxa, a gente poderia ter, por exemplo, um sensor de reconhecimento facial no olho mágico e cruzasse a imagem recebida com as imagens de contato do WhatsApp do dono da casa. E assim ele já recebesse um sinal de que a pessoa tal está na porta dele esperando por ele. Sensacional, né? Muito mais amplo e muito diferente de campainha. Aliás, provavelmente apareçam muito poucas campainhas nas propostas de solução do problema que as pessoas vão fazer. E isso só porque a gente perguntou como resolver um problema. Uma frase que dá muito bem o tom do que eu estou querendo dizer para vocês é atribuída ao Henry Ford. Ele disse, um pouco antes de inaugurar a primeira linha de produção de veículos automotores, o seguinte: se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, provavelmente elas teriam me pedido cavalos mais rápidos. O que isso significa? Qual era o problema que o Ford queria resolver naquela época? Por causa da pressão da Revolução Industrial, mais e mais latente ficou aquela questão de que tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido as pessoas, os industriais, os empresários e as pessoas de negócio pudessem se locomover, em tese mais dinheiro elas fariam, porque elas iam poder cobrir uma distância maior em menos tempo. Então, o problema central era um problema de mobilidade. E o Ford foi sagaz o suficiente para pensar fora da caixa sobre um problema muito mais amplo. Ele não ficou apegado às soluções possíveis e conhecidas da época, mas ele divergiu e elaborou um modelo em escala industrial para a construção de veículos automotores que a gente conhece hoje, e o fim da história todo mundo já conhece. Ele foi gênio porque ele usou a clareza de objetivo para identificar que o problema a ser resolvido era um problema de mobilidade e não um problema de saúde animal. Se ele tivesse ouvido geral e ficasse apegado ao status quo, provavelmente hoje a indústria de anabolizantes seria muito melhor do que a indústria de automóvel. E a dica de hoje, ela está exatamente aqui. Quando alguém chegar para você e te pedir alguma coisa, não esquece de perguntar para que a pessoa quer aquela coisa. Para quê? E não por quê. Porque quando você conhece as intenções, você chega muito mais perto do problema. E a partir daí, a divergência vai te levando mais e mais no caminho da disrupção e da inovação. Obrigado, galera. Valeu mesmo. Esse foi o capítulo Entendimento e Clareza do Problema. E no próximo episódio a gente encerra a dimensão entendimento, falando sobre momentos da jornada. Valeu, até a próxima. E aí, foi bom para você? Assine o canal, curte o vídeo, compartilha com a sua galera. Assine, curta e compartilhe. Assine, curta, compartilhe. Fala 10 vezes sem travar a língua. Duvido, cara. Fala, mas faz, tá? Assine o canal, curte o vídeo, compartilha com a geral.